zona de desconforto sempre vai estar atrelado a um sentimento de medo, a um sentimento de ansiedade, a um sentimento de insegurança, de imprevisibilidade. E aí, na maior parte das vezes, a gente quer evitar isso. Qual é uma micro decisão que eu poderia implementar no meu dia a dia que fosse fazendo com que eu saísse dessa zona de conforto e me direcionasse para a zona de desconforto, em direção dos objetivos e sonhos que eu quero? Será que tu não está neste contexto hoje? Indo muito mais para o lugar de vítima do que para o lugar de quem busca resolução? Sair da zona de conforto para ir para a zona de desconforto vai dar mais flutuação emocional, mas é nesta flutuação emocional que tu vai conseguir crescer e te desenvolver. O que em 2023 você estabeleceu como uma meta, como um objetivo, e que nesse momento você olha para trás e disse assim: falhei, não alcancei aquilo que eu tinha estabelecido. Seja no dinheiro ou qualquer outra coisa, mas vamos dar um exemplo em dinheiro. Digamos que você tenha dito que 2023, desculpa, seria o ano em que você iria organizar a sua vida financeira e montar a sua reserva de emergência. Aí agora tu olha para trás e pensa: nossa, eu estabeleci isso como objetivo lá em janeiro. Nós estamos em dezembro e eu fracassei. Olha para isso e agora te faz uma outra pergunta. Será que eu não fortaleci a minha zona de conforto e me distanciei da minha zona de desconforto? E foi esse distanciamento da minha zona de desconforto que fez com que eu não conseguisse avançar na direção do objetivo que eu tinha estabelecido lá no início do ano? Será que eu não me privilegiei o meu estado de estar em ambientes e em situações familiares e evitei situações desconfortáveis que me gerassem um nível de ansiedade, que me gerassem um nível de insegurança, que me gerassem um nível de imprevisibilidade? Será que eu não evitei muito esses contextos e privilegiei tudo aquilo que era familiar, tudo aquilo que era confortável, tudo aquilo que me gerava conforto cognitivo, tudo aquilo que me gerava conforto emocional? Porque se a gente for parar para pensar, muitos dos objetivos que nós colocamos nas nossas vidas, eles exigem exatamente isso. Eles exigem que a gente abra mão daquilo que é conhecido, daquilo que é familiar, daquilo que é confortável e vá na direção daquilo que é desconfortável, daquilo que gera ansiedade, daquilo que gera medo, daquilo que é desconhecido. E se nós não nos predispormos a enfrentar esses desafios, nós vamos nos manter exatamente na condição em que estamos. E aí a gente coloca a meta. E aí nós nos frustramos com as metas que nós colocamos, porque nós mesmos não conseguimos cumprir com aquelas metas. E aí tu sempre tem essa sensação e potencializa dentro de ti essa sensação de incapacidade, de fracasso. E isso só te afasta dos teus objetivos, porque quanto mais tu fortalece dentro de ti o senso de incapacidade, de que tu não dá conta, de que isso não é para ti, menos tu vai te predispor a te colocar em situação de desconfortos. E aí tu vai evitar isso. O que eu quero dizer com essa introdução? Que nós temos uma tendência a estar na zona de conforto e a evitar a zona de desconforto. E isso é um dos fatores que pode nos afastar do crescimento. E por que eu estou trazendo esse tema para o nosso 57º episódio do podcast? Porque nós estamos no final do ano e todo final do ano, o ano passado eu já fiz isso, eu tento de alguma forma contribuir para que tu consiga entrar o ano que tá vindo, o novo ano, de uma forma mais consciente, de uma forma mais coerente com os teus próprios valores, com os teus próprios objetivos, mais perto do que é importante para ti. E nesse movimento, eu recebi na semana passada, na semana retrasada, não lembro exatamente, um direct no Instagram, me dizendo: nossa, Jéssica, eu fiz aquele post, até
falei sobre o assunto que era o efeito avestruz, a nossa tendência de fugir dos problemas, de olhar para os problemas. Então, eu tenho uma dívida e eu tenho uma tendência de fugir de olhar para essa dívida. Isso é o efeito avestruz. E dentro desse movimento do efeito avestruz, acaba que essa mensagem, ele trouxe isso. Que a gente tem uma tendência a fugir e tem uma tendência de colocar metas e nunca alcançar essas metas. E um dos aspectos e ele não disse isso, mas eu estou trazendo, né? Um dos aspectos de que nós acabamos não conseguindo atingir aquilo que a gente estabelece para nós mesmos é porque nós priorizamos aquilo que é familiar. Nós priorizamos aquilo que é confortável e nós evitamos aquilo que é desconfortável. Portanto, nós nos mantemos na zona de conforto. E aí, quando eu recebi essa mensagem, eu pensei, nossa, eu posso usar esse tema para que a gente construa 3 episódios de fim de ano que nos levem a construir um 2024 diferente. Então, como é que vai seguir essa tríade desses episódios? Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto, o que é a zona de conforto, por que nós nos mantemos na zona de conforto e quais são as estratégias que nós podemos adotar para sair dessa zona de conforto. Então, esse vai ser o nosso primeiro episódio, e justamente com esse olhar, assim, do porquê que eu falho. Tem vários motivos pelos quais nós falhamos, e eu já discuti vários aqui no podcast, mas hoje o olhar vai ser, nesses 3, né, vai ser para a zona de conforto, porque a zona de conforto, eu já vou explicar o que é, ela está muito relacionada com essa parte psicológica, de se manter na exata condição em que tu está, no que é familiar para você, e evitar o desconhecido. E ao fazer isso, tu te afasta dos teus próprios objetivos. Portanto, se nós conseguirmos avançar na direção do desconforto, nós conseguimos avançar na direção dos nossos próprios objetivos. Por isso que eu defini que esse será o nosso tema do final do ano. Então, no episódio de hoje, nós vamos discutir essa parte do desconforto. No próximo episódio, nós vamos discutir como organizar a nossa vida financeira fora da zona de conforto. E no último episódio de 2023, nós vamos falar sobre planejamento financeiro fora da zona de conforto. Então, buscando desconforto. Como que tu vai planejar o teu 2024 fora da tua zona de conforto e como que tu vai fazer isso de uma forma estratégica para que tu também não venha a falhar depois. Então, teremos aí 3 episódios, começando por hoje, que eu espero que te dê o subsídio necessário para que tu consiga olhar para o teu 2024 de uma forma diferente, estruturar o teu planejamento de 2024 de uma forma diferente e, a partir disso, caminhe na direção dos teus objetivos. Enfim, como eu sempre digo, sem mais delongas, vamos apresentar o episódio de hoje. Estamos no 57º episódio do podcast, Mais que Finanças. Esse é o episódio que agora só faltam 2 episódios para eu bater a minha meta de 2023, que eram 52 episódios no ano. Estou bem feliz com a nossa construção aqui. Então, hoje temos o 57º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais e toda terça-feira estou aqui com um episódio novo, buscando o que há de mais novo na ciência de finanças comportamentais, trazendo de uma forma simples e aplicável nas suas vidas. Sem mais delongas, agora apresentações feitas, vamos falar sobre o que é zona de conforto. Para que a gente entenda o que é zona de conforto, é interessante nós olharmos como se fosse uma régua. Eu vou olhar como se fosse uma régua, e vou dar número só para facilitar a tua visão desse conceito. Mas não que seja uma régua com esses números, né? Tem várias nuances e não tem números. Eu não consigo dizer, esse aqui está na zona de conforto, número tal. Até tem escalas para que a gente consiga avaliar quanto tu tá na tua zona de desconforto ou conforto, mas a gente não consegue colocar numa régua como eu vou colocar aqui, é só para ficar didático. Então pensa numa régua. De 0 a 10, digamos que tu está na tua zona de conforto. De 10 a 20, e isso é infinito para frente e infinito para trás. É só para deixar simples mesmo o entendimento. De 10 a 20, tu está na tua zona de desconforto. O que é a zona de conforto?
A zona de conforto é aquele ambiente que para você é familiar, é confortável, é conhecido, é seguro. Você não tem incertezas na zona de conforto. Você não precisa empregar muito esforço cognitivo. Você não precisa de muita atenção para estar na tua zona de conforto. A tua zona de conforto é o natural para você. Você não precisa ter nenhum tipo de esforço para se manter ali. Eu vou dar um exemplo bem simples e aí depois a gente vai para um exemplo na área de finanças. Digamos que tu tem um costume muito grande de passar o final de semana inteiro olhando séries e filmes na Netflix. Isso é a tua zona de conforto, deitado no teu sofá, olhando Netflix. E aí, depois de me escutar, depois de acompanhar outras pessoas, tu percebe que para que tu consiga se desenvolver, para que tu consiga crescer no teu trabalho, para que tu consiga melhorar em termos de comunicação, melhorar em termos de capacidade técnica, e inclusive como pessoa, tu precisa ler. Então, tu quer implementar na tua rotina, nos finais de semana, além de dias de semana, mas olhando para o final de semana, tu quer implementar o hábito de leitura. Tu quer começar a ler. Para que tu largue a Netflix e tu comece a ler, tu precisa empregar um esforço nesse processo. Porque para ti é familiar e é confortável passar o fim de semana olhando séries e filmes. Mas para ti é completamente desconhecido ler no final de semana. Portanto, para que tu mude de um estado confortável, tu tem que passar pelo desconforto inicial para que tu consiga tornar aquela nova tarefa na tua vida também confortável. Porque no final das contas é isso, sabe? Por isso que conforto tá muito relacionado com crescimento. Porque tu sempre vai pensar nessa régua, tu vai passando de um estado para o outro, de um estado para o outro, de um estado para o outro. Então, nesse momento, se passar o final de semana inteiro olhando Netflix é confortável e trocar para leitura é desconfortável, tu tem que começar a tornar a leitura confortável. E aí agora a leitura é confortável. O que eu posso fazer então para ir para o próximo degrau? Qual é o próximo degrau que é um tanto desconfortável para mim agora? Então percebe que vai crescendo e tu vai dessensibilizando o teu sistema em relação ao que é confortável e o que é desconfortável. Por exemplo, para mim, Jéssica, é extremamente confortável passar lendo um final de semana inteiro. E para mim, hoje, é muito desconfortável passar olhando televisão, Netflix, seja lá o que for, porque não tá na minha rotina, não é familiar. Para mim é familiar ficar lendo, estudando, fazendo, trabalhando. E eu gosto de fazer isso. Então eu tornei o que para muitas pessoas é difícil e desafiador, simples e confortável. Essa é uma estratégia muito interessante, porque tu vai tornando o difícil fácil. E daí aquilo ali se torna tão natural para ti, que daí tu já vai para um outro nível e olhar e dizer assim, tá, ok, tô confortável aqui. Esse conforto tá fazendo com que eu atinja meus objetivos? Ou eu tenho necessidade de sair um pouco disso e ir para uma zona um pouquinho mais de desconforto em outro cenário para fazer crescer? E aí tu vai sempre fazendo essa avaliação. Eu já falei várias vezes aqui do Maslow, né? Abraham Maslow, e eu discutia muito a pirâmide do Maslow, em que ele discute as necessidades humanas, em que a base é a segurança e o topo é o autodesenvolvimento, a autorrealização. Mas o Maslow discutiu vários outros assuntos. E em relação a essa parte do crescimento, ele tem uma frase muito interessante numa passagem dele, que ele fala o seguinte, que o crescimento ele é visto como uma série interminável de escolhas e decisões, e que essas escolhas e decisões, elas podem te levar ou para a segurança e para o conforto, ou elas podem te levar para a direção do crescimento. Portanto, o crescimento é exatamente esse movimento de escolhas diárias. Às vezes a gente acha que, nossa, para que eu consiga sair da minha zona de conforto, eu preciso fazer uma reviravolta na minha vida. Só que na realidade não, na realidade são pequenas escolhas diárias que vão todos os dias ou te levar para a tua zona de segurança, que é a tua zona de conforto,
ou vão te levar para tua zona de crescimento, como esse exemplo do livro. Então, todos os finais de semana, se tu optar por ler, tu tá saindo da tua zona de segurança, da tua zona de conforto, tu tá levando para tua zona de crescimento, que é a zona inicialmente de desconforto. E depois tu vai tornar isso que inicialmente era desconfortável, confortável. Portanto, zona de conforto é exatamente este movimento entre o que eu conheço e o que eu desconheço. Porque zona de desconforto, do 10 ao 20, sempre vai estar atrelado a um sentimento de medo, a um sentimento de ansiedade, a um sentimento de insegurança, de imprevisibilidade. E aí, na maior parte das vezes, a gente quer evitar isso. Porque tu prefere ficar olhando Netflix do que tu ficar lendo uma coisa que tu nem sabe o que isso vai gerar de benefício para ti. Então, tu acaba optando por ficar olhando Netflix porque é mais confortável para você, é menos aversivo, entende? Então, em resumo, estar na zona de conforto é estar num ambiente familiar, seguro e que não te gera nenhum tipo de sensação de ansiedade ou medo. Quando nós queremos sair dessa zona de conforto, nós vamos ter uma escolha entre olhar e dizer assim: bom, para que eu saia desse contexto, eu preciso empregar esforço. Mas será que esse esforço vale a pena? Eu já falei inúmeras vezes aqui, e aí a gente volta ao tema. Tá muito relacionado com atribuição de valor. Tá muito relacionado com o que eu ensinei para o meu cérebro de valoroso. E aí, na hora de tomar decisão entre fazer o que é confortável ou caminhar na direção do desconforto, meu cérebro vai fazer um cálculo. Será que caminhar na direção do desconforto, o custo de caminhar na direção do desconforto vale a pena pelo benefício esperado? Se o meu cérebro entender que não, ele vai valorizar mais o conforto. E aí eu vou me manter no conforto. Se o meu cérebro entender que não, que o custo é válido em prol do benefício esperado, aí eu vou ter mais motivação para ir na direção do desconforto. Portanto, sempre vai haver essa discussão interna, assim, sabe? Entre me manter no conforto ou ir na direção do desconforto, mesmo que eu tenha um custo por isso, porque isso vai fazer com que eu consiga atingir o objetivo que eu tinha estabelecido lá atrás. Então sempre há essa briga interna e que tu vai ter que ir lidando com isso e percebendo onde é que está a tua zona de conforto, onde é que está a tua zona de desconforto e dentro desse processo da zona de desconforto, qual o custo e qual o benefício para que aquilo se torne motivador para ti. E um outro ponto que eu já comentei na introdução é essa questão da evitação. Porque o que normalmente acontece? Como tu tá muito habituado a fazer determinada coisa, vamos colocar o exemplo de gestão financeira. Digamos que na tua vida tu esteja muito habituado a não cuidar do teu dinheiro. Então tu não olha pro teu dinheiro, tu não sabe quanto tu ganha, tu não sabe quanto que tu gasta, tu não sabe absolutamente nada. Tu simplesmente recebe, paga as contas, passa o mês e aí depois vê o que faz. Nesse processo, se eu disser para ti assim, ó, bom, a partir de agora, vai iniciar o mês, eu quero que tu veja quanto que tu ganhou, quais são os teus custos fixos, quais são as teus despesas variáveis médias, quanto que sobra de saldo. Desse saldo, separa um valor para investir e separa um outro valor para que tu consiga fazer aí as tuas decisões e tomar as tuas decisões. De livre, no sentido de ter esse dinheiro livre para gastar no que tu quiser, né? Então, uma parte tu vai investir e tal. Só de falar sobre isso, tu já pode sentir que isso é desconfortável para ti, porque isso é desconhecido para ti. Então tu vai valorizar muito mais o conforto de não fazer do que o desconforto de fazer, porque para ti existe um desconforto atrelado ali, que é o medo, que é a ansiedade, mas e se eu fizer, será que eu não vou perder minha liberdade? Será que eu não vou deixar de me manter e de ter as regalias que eu gosto de ter, digamos assim? Então tu vai olhar para aquilo ali, tu vai começar a evitar aquilo ali. Esse é o grande movimento que se faz em relação a conforto e desconforto. As pessoas priorizam o conforto e evitam o desconforto. Porque o desconforto, ele parece aversivo.
ele potencializa essas sensações de medo, de ansiedade, de insegurança e essa sensação de que, não, isso não é tão maravilhoso assim, isso pode me levar a medos, a ansiedades que eu não quero agora. E aí eu começo a evitar esse tipo de comportamento e priorizar a minha zona de conforto. Portanto, nós entendemos o que é a zona de conforto e aí agora a gente está entendendo o porquê nós nos mantemos na zona de conforto. Nós nos mantemos na zona de conforto porque ela dá, inclusive, conforto cognitivo, conforto emocional. Porque enfrentar a zona de desconforto é exatamente essa questão de ter medo, de ter ansiedade, de olhar para o desconhecido e achar que aquilo ali vai me levar a uma condição pior por vezes. E aí tu evita aquilo. E não uma condição pior no sentido de, bom, organizar minhas finanças eu acho que vai me levar para uma condição pior, não nesse sentido, mas no sentido de eu vou perder o que eu tenho. E aí a gente entra num outro conceito que eu já discuti várias vezes aqui, mas que está muito relacionado com o fato de nós nos mantermos na zona de conforto, que é a aversão à perda. A aversão à perda é a base da teoria de finanças comportamentais. E ela diz que nós, seres humanos, nós temos medo, ansiedade de sair, de perder o que nós temos. Então a gente sempre vai priorizar o status quo. O que é o status quo? E aí, falando tecnicamente, os artigos eles até utilizam esse termo zona de conforto, mas a gente estuda dentro da teoria, principalmente comportamental, de finanças, da economia comportamental, muito mais o termo status quo do que o termo zona de conforto. E eu uso o termo zona de conforto para tornar mais simples, e como você pode ver nas referências aqui, os artigos também usam alguns, né? Mas o que mais se tem é falar sobre status quo e não zona de conforto, tá? Só paralelo feito. E aí, o que acontece? Essa aversão à perda, ela está muito relacionada com esse quesito de me manter no estado atual. Porque olhar para a zona de desconforto eu vou perder o que eu tenho hoje. Eu vou perder a Netflix que eu assisto. Eu vou perder a liberdade financeira de fazer o que eu quero. Eu não quero perder. Então, se eu não quero perder, eu me mantenho na zona de conforto. E aí eu não vou na direção do crescimento. E aí a gente volta à frase do Maslow, em que se o crescimento ele está atrelado com uma sequência interminável de decisões diárias que vão ou me aproximar da segurança, do conforto, ou vão me levar para o crescimento, se sair do conforto está relacionado com esse aspecto de tomar decisões diárias na direção do desconforto, se eu tenho medo, eu vou optar pelas decisões que me levam para o conforto. E isso tá nas micro decisões, sabe? Por isso que eu comentei sobre esse aspecto de que muitas vezes a gente acha que, meu Deus, é uma mudança radical de vida. Não, são pequenas, é uma série interminável de escolhas e decisões diárias. Todos os dias tu faz e que te mantém na zona de conforto, te levam para a segurança ou te levam na direção do crescimento. E se tu tem medo de perder essa construção segura e familiar que tu tens, as tuas decisões diárias, elas vão muito mais te puxar para a zona de segurança do que te levar para a zona do desconforto e do crescimento. Então tu vai priorizar essa zona de conforto, porque tu tem medo de perder isso. Então, o primeiro exercício que eu quero que tu comece a fazer eu já te convidei no início do episódio, de pensar em 2023, qual foi o desafio que tu colocaste para você mesmo e que tu não conseguiu avançar? O que tu olhou e disse assim, não, aqui mora um desafio que eu coloquei e que hoje eu tô olhando para trás e eu me sinto frustrado porque eu não dei conta de bater isso aqui. No que tu fizeres isso, agora tu faz um outro movimento. Quais são as decisões diárias que eu tenho tomado, que tem me mantido nessa área de segurança e que tem me afastado daquele objetivo que eu coloquei lá no início? Qual é uma micro decisão que eu poderia implementar no meu dia a dia
que fosse fazendo com que eu saísse dessa zona de conforto e me direcionasse para a zona de desconforto, em direção ao crescimento que eu quero, em direção dos objetivos e sonhos que eu quero, em direção de me desenvolver. Porque uma coisa muito interessante que os estudos mostram é que quando nós conseguimos sair da zona de conforto e caminhar na direção da zona do desconforto, nós ganhamos percepção de autoeficácia, nós ganhamos confiança, nós ganhamos aquele senso de progresso, que eu já falei, fiz um episódio aqui falando sobre progresso, e isso nos motiva a ir e seguir nessa direção de caminhar, de se desenvolver, de crescer. Tanto tenta avaliar no teu dia a dia qual seria uma tarefa que tu podia empregar que te tira da zona de conforto e que vai te levando para a zona de crescimento, mas não uma coisa, sabe? Às vezes assim a gente acha que tipo, meu Deus, eu tenho que fazer uma mudança radical na minha vida. Não, é essa frase que o Maslow diz, resume muito sobre isso. Não é uma mudança absurda, mas é diariamente. Quais são as escolhas que tu está fazendo que estão te mantendo na tua zona de conforto? Se nós olharmos para a parte de finanças, que nem eu estava comentando, o que está te mantendo? Quais são as tuas micro decisões diárias que para ti hoje são confortáveis, mas que estão te afastando dos teus sonhos? Lista essas tarefas, coloca num papel, lista, por exemplo, não olhar o extrato bancário. Isso é uma decisão diária. E é uma micro decisão. Mas não olhar o extrato bancário é uma atividade que me mantém na zona de conforto. Não olhar o valor da minha fatura de cartão de crédito ao longo do mês. Não estabelecer um valor limite para gastar no cartão de crédito no mês e acompanhar esse valor ao longo do mês. Isso é confortável para mim, mas está me afastando do meu crescimento. Não investir no início do mês um valor, me pagar primeiro, né? Aquela velha frase que é clichê, se pague primeiro. Não me pagar primeiro e acabar gastando dinheiro e não tendo no final do mês. Isso é uma zona de conforto para mim. Aí, paralelamente, do lado, lista qual é a micro decisão que eu posso fazer no dia que me tira desse conforto e me leva para esse desconforto na direção do crescimento. Então, não olhar o extrato, olhar o extrato. Não definir o cartão de crédito, definir o cartão de crédito. Não fazer, digamos, outras coisas que tu possa ir implementando nessa tua lista, tudo, entendeu? Tu vai fazendo esse paralelo. E aí, com esse paralelo, vai ficando muito claro para ti o que estava na tua zona de conforto e o que tu tem que levar para a zona de desconforto, que será a tua zona de crescimento. Para que no ano que vem tu não volte a te frustrar em relação a isso. Só que esse simples entendimento do que é a zona de conforto, que te mantém na força na zona de conforto, que é exatamente essa questão do familiar, do status quo, da aversão à perda, tu entender que tu está na zona de conforto em determinada área na tua vida, isso já é um primeiro passo. E aí, entrando nessa parte de estratégias, teve um estudo muito interessante sobre isso, que mostrou que o simples fato de... Eu vou contar o estudo, depois eu falo o resultado, para não antecipar. Vamos ao estudo. Pensa que tu foi chamado por um grupo de pesquisadores, e esse grupo de pesquisadores chegou para ti e disse assim, olha só, eu vou fazer uma atividade com você durante 3 semanas. Então, a gente parte da semana 0, semana 1, 2 e 3, tá? Na semana 0, eu vou fazer uma avaliação contigo do teu nível de satisfação de vida. Felicidade. Eu já expliquei aqui que felicidade não é um termo científico, mas vamos sintetizar a coisa para simplificar. Teu nível de felicidade, ele avalia na primeira semana. E aí, separa em 2 grupos. Um grupo recebe a informação assim, tu recebe a informação assim, olha, eu quero que no dia a dia tu tente empregar uma atividade que para ti seja vista como uma atividade que exige um elevado nível de esforço, que para ti seja desafiadora, que para ti seja difícil. E eu quero que tu me relate
o que tu tá sentindo na hora de fazer essa atividade. Se tu tem medo, se tu não tem ansiedade, se tu tem... O que tu tá sentindo na hora de fazer essa ansiedade? E escreve. Eu quero que tu me relate qual é o nível de esforço que tu tá tendo que fazer, se essa atividade é difícil ou não, e o teu nível de motivação. Como é que tu te sente para fazer essa atividade? Então, esse era um grupo, digamos que esse grupo seja o teu grupo. E o teu amigo, o João, ele participe do outro grupo, porque experimento sempre funciona assim, um grupo experimental, um grupo de controle. Ou seja, um grupo experimental, ele vai ter e ele vai vivenciar a construção de um contexto para avaliar se aquele contexto muda ou não a tua tomada de decisão. Sendo mais clara, é como se estivesse dando um remédio, um placebo. Então, o grupo experimental é aquele que recebe efetivamente o remédio. Então, vai ter uma intervenção ali. E aí, tu tá passando por essa intervenção, que é na tua vida, no teu dia a dia, implementar uma atividade. O outro grupo é o grupo placebo. E esse grupo placebo, ele não tá passando por nenhuma atividade. A única coisa que o placebo tinha que fazer nesse caso, o João, era descrever o seu dia. O que eu fiz durante o meu dia? Descreve o teu dia, descreve o quanto é difícil ou fácil aquela tarefa e descreve o teu dia. Então, isso era os grupos e isso acontecia durante 3 semanas. Então, na semana 0 era avaliado a satisfação, a felicidade de cada um, tua e do José. Na semana 1, tu já tinha que empregar alguma tarefa que para ti fosse desafiadora e o José tinha que simplesmente relatar o dia a dia dele. Olha que interessante os resultados. O primeiro ponto desse resultado é que ele mostra que as pessoas que estavam dentro esse grupo experimental, que são essas pessoas que tiveram a intervenção, elas foram incentivadas a fazer uma atividade as quais ela visse como desafiadora. Então, ela olhou para essa atividade e disse assim: essa atividade aqui é desafiadora, eu vou fazer essa. Então, foi incentivada a ir para o desafio, foi incentivada a sair da zona de conforto. E o outro time não foi incentivado. Simplesmente por esse grupo ter sido incentivado a sair da zona de conforto e fazer alguma atividade fora da zona de conforto, só esse movimento fez com que esse grupo executasse tarefas, entre aspas, desconfortável, 94% a mais do que o normal. E o grupo que foi convidado simplesmente para relatar o seu dia a dia só teve 11% de tarefas que estavam mais desconfortáveis. Então, olha que interessante. O simples fato de tu te dizer para ti mesmo assim, ó, eu vou empregar no meu dia a dia tarefas desconfortáveis. Esse simples fato de tu te colocar nesta cadeira, digamos assim, fez com que, nesse experimento, 94% fizesse tarefas desafiadoras e no outro grupo apenas 11%. Então funciona. Ai, Jéssica, mas eu sempre me digo isso. Só que será que tu te diz com um nível de consciência realmente alto? Será que tu te diz isso com um nível de efetivamente quer mudar? Ou tu te diz isso, passa num ouvido, sai pelo outro e tu segue a tua vida priorizando o teu conforto? Porque a atribuição de valor para o conforto está muito maior do que a atribuição de valor para o desconforto. Tu não conseguiu perceber as reais vantagens desse desconforto para o teu crescimento. Então, tu prioriza o conforto. Será que tu não está neste contexto hoje? Indo muito mais para o lugar de vítima do que para o lugar de quem busca resolução? Indo muito mais para o lado de lotos de controle externo, eu já falei, eu acho que num podcast sobre isso, que é aquilo de buscar terceirizar a culpa das coisas que não acontecem na tua vida, do que efetivamente olhando para as tuas mudanças diárias e buscando entender o que eu posso mudar nas minhas decisões diárias, que pode me tirar dessa zona de conforto e me levar para a zona do crescimento. Porque muitas vezes a gente se auto-engana, sabe?
Ai, mas eu tô fazendo e não vejo. Será mesmo que tu tá fazendo? Eu vou te dar um exemplo muito claro meu. Esse ano eu me predispus a efetivamente fazer o Mais Que Finanças rodar. E eu já estou produzindo conteúdo na internet em torno de 3 anos. Desde 2020, ali, início da pandemia, eu já comecei nesse movimento a produzir conteúdo. Naquela época eu ainda colocava conteúdo de investimentos, era outro tipo de conteúdo. Passei por uma outra fase de colocar conteúdos mais motivacionais, assim, porque na internet era só o que dava, e eu achei que, nossa, se todo mundo faz isso e dá certo, então eu também tenho que me adequar a isso. E aí eu comecei a ir contra o que era valoroso para mim e tentar me adequar àquele contexto. E daí eu não fazia também com muito empenho, porque era contra o que eu acreditava, contra a essência da Jéssica. E eu fiquei aí por 2, 3 anos nisso, me frustrando. Então eu entrava ano, passava ano, e eu olhava e dizia assim, puxa, não deu certo de novo, puxa, não deu certo de novo, puxa, não deu certo de novo. Só que na realidade eu nunca tinha saído da minha zona de conforto real. Embora eu estivesse construindo conteúdo, embora eu estivesse construindo coisas que não tinham a ver com a Jéssica, o que era bem desconfortável, eu não estava efetivamente fazendo o que precisava ser feito. Para que eu conseguisse levar o conteúdo de finanças comportamentais e toda a transformação que eu acredito que os conteúdos que eu crio aqui geram. Eu não estava me empenhando ao máximo, porque eu estava na minha zona de conforto. Porque qual era a minha zona de conforto? O que era seguro para mim? Seguro para mim era dar uma mentoria individual, que é coisa que eu já faço há muito tempo, ou ir numa sala de aula, ou fazer um fluxo de caixa. Agora, me expor e sustentar a exposição sem que houvesse uma segurança do resultado que aquilo ali geraria, porque isso é a internet. A internet a gente produz, investe tempo, e tempo é recurso, né? Sem que a gente saiba efetivamente do resultado que isso vai dar, a repercussão que isso vai dar, o nível de pessoas que isso vai atingir no sentido de atingir mais pessoas. Cada episódio que eu posto, eu não sei quantas pessoas vão assistir. Então, eu que tenho um perfil extremamente controlador, um desafio gigantesco. É completamente sair da minha zona de conforto. O que é minha zona de conforto? É eu ter controle sobre as coisas. É eu, por exemplo, fazer o que eu fiz na minha carreira acadêmica. Sair da graduação, ir para o mestrado, do mestrado para o doutorado. Eu tinha um script a seguir. E isso é confortável para mim, porque está dentro do meu controle. Eu sei o script que tem que fazer, eu vou lá e faço, executo e dou check. A internet a gente não tem um script, porque tu pode fazer a mesma coisa uma semana e outra semana, e uma semana funciona, outra semana não funciona a mesma coisa. Então não existe script. E isso me tira completamente da minha zona de conforto e me leva para minha zona de desconforto. E aí por muito tempo eu me questionava sobre isso e me frustrava. Muitos anos eu me frustrava. Até que no final a setembro de 2022, eu olhei para minha zona de conforto e disse assim: eu ainda estou na minha zona de conforto. Eu ainda não fiz o que eu efetivamente deveria fazer. Eu ainda não me expus no sentido de consistência de conteúdo como deveria ser. Então, como que eu quero colher resultados se eu não fui para minha zona de desconforto e zona de crescimento? Se a minha microdecisão diária ela está muito mais relacionada a me manter nessa área familiar, nessa área segura, nessa área confortável, do que me levar para a zona de desconforto. E aí, quando eu fiz isso, lá em 2022, eu me dei, e aí agora abrindo isso para você, né? Eu me dei o ano de 2023 para fazer com que isso acontecesse. E, literalmente isso, tanto é que eu estabeleci a meta de 52 episódios, não com base em números, mas com base em esforço meu, porque eu sei que eu funciono melhor assim. Mas eu coloquei a meta de 52 episódios também para que eu tivesse consistência mesmo diante do não resultado. E focasse no meu resultado. Qual é o meu resultado? Ler meus artigos, compartilhar conhecimento e me realizar com cada pessoa que me manda uma mensagem dizendo que isso foi positivo e que fez uma mudança na vida dela.
Então, eu mudei o meu foco, o meu olhar. Eu olhei o que que é confortável para mim e o que que seria desconfortável. Desconfortável é eu fazer os episódios e não ter resultados, entre aspas. O que que é não ter resultado na internet, né? Não fazer com que o teu conteúdo tenha alcance. As pessoas não verem o teu conteúdo. Isso é não ter resultado na internet. Então, eu fiz isso. Eu me modulei para o não resultado, entre aspas. Eu me modulei para o que era confortável para mim, no sentido de porque a gente tem que entender que nós vamos estar dispostos a ir para o lado do desconforto e buscar o crescimento, só que esse desconforto ele não pode ser tão grande a ponto de fazer com que a gente desista. Se eu olhasse para o número, tipo, eu vou estabelecer uma meta de inscritos no YouTube, com certeza eu me frustraria, porque isso não está no meu controle. Então eu tenho que olhar e dizer assim, o que que está no meu controle? 52 episódios. Como que eu me motivo para fazer 52 episódios? Colocando o que para mim é mais importante: estudar, compartilhar conhecimento e ver o resultado que isso gera nas pessoas. Então é isso que eu vou me agarrar, para que eu tenha consistência. E aí eu me dei o ano de 2023 para que eu conseguisse ver e fazer tudo o que efetivamente eu devia fazer. E aí depois de 2023 eu decidi se eu seguiria ou não com isso. E é impressionante, assim, né? Agora no final do ano, principalmente a partir de setembro, muitas pessoas novas vieram, as coisas se movimentaram muito. É quase como quem diz assim, ó, tu botou até esse ano, então tá, então agora tu terá o retorno que tu estava esperando e 2024 vai ser ainda melhor e é isso que eu espero. Mas eu tô contando tudo isso para mostrar que sempre e algumas vezes, sempre não, mas muitas vezes nós mesmos nos iludimos a respeito do que é confortável e desconfortável. Eu me iludi antes de estabelecer essa meta de 52 episódios, no sentido de olhar e dizer assim, mas eu tô fazendo o que eu quero, por que que eu tô fazendo o que eu preciso, tá desconfortável, por que que não tá vindo resultado? Mas na realidade eu não tava fazendo tudo o que era preciso. Eu não estava sendo consistente, eu não estava dando conteúdo efetivamente de valor, eu estava tentando fazer coisas que os outros fazem e não o que é valoroso para mim. Então eu não estava fazendo efetivamente o que deveria ser feito para minha zona de crescimento. Eu ainda estava na minha zona de conforto. Quando eu saio da minha zona de conforto, mas mesmo ao sair da minha zona de conforto, eu construo um ambiente que para mim não é tão aversivo a ponto de fazer eu desistir, que é isso que eu coloquei de olhar para o foco do estudo, compartilhamento de conteúdo e resultado de quem compartilha comigo, eu me dou autonomia para me manter consistente, mesmo que seja um nível de desconforto. Isso faz com que, no longo prazo, eu vá para o crescimento, que é o que já está acontecendo. Então, eu tô fazendo essa reflexão porque muitas vezes tu pode te colocar no lugar de vítima, como eu já fiz, achando que tu já tá fazendo tudo que precisa, tu já tá na tua zona de desconforto, só que na verdade tu tá na tua zona de conforto e tu não percebeu. E se tu não perceberes que tu tá na tua zona de conforto e ativamente tomar decisões e fazer escolhas diárias que te levem para o crescimento, para o desconforto, tu vai te manter neste lugar, tu não vai colher os resultados e tu ainda vai te frustrar. Portanto, o que esse estudo mostra e o que o meu exemplo mostra é que tu entender que tu está na tua zona de conforto e ativamente decidir que diariamente tu vai fazer alguma atitude, tu vai tomar alguma decisão, tu vai fazer alguma escolha que te tire desse conforto, isso é importante. O dado é evidente, né? São 94% de coisas que são desconfortáveis contra 11%. Por quê? Porque esses 11% não estão focados em fazer algo que seja desconfortável, e os outros estão. E as decisões são diárias. Então, isso é uma coisa muito relevante para que tu olhe para o teu contexto, volte àquela tabelinha que eu te convidei a fazer, do que é confortável, o que seria uma atitude desconfortável, e não te coloque nesse lugar de vítima. Não te coloque nesse lugar de
lotos de controle externo buscando o culpado ao invés de olhar a tua responsabilidade sobre isso. Porque se tu fizeres isso, tu vai mais uma vez te frustrar. Tu vai mais uma vez achar que não dá conta. E isso vai minando a tua capacidade de te colocar na zona de desconforto. Então, cuidado com essa posição, porque isso é bem danoso. Esse é o primeiro ponto do estudo. Além disso, uma outra coisa muito interessante do estudo é que depois eles foram avaliando sentimentos, né? Tanto do grupo de controle quanto do grupo experimental. E o resultado que eles mostram é que quem estava dentro do grupo experimental acabou sentindo tanto mais sentimentos, ficou meio repetitivo, né? Tipo um pleonasmo, assim. Mas eles acabaram sentindo mais afeto positivo e mais afeto negativo. Explico. Todos aqueles que se colocaram nessa condição de desconforto, eles acabaram apresentando mais felicidade, mais sensação de euforia, mais sensação de autoconfiança, mais sensação de autoeficácia. Mas também foram eles que apresentaram mais medo, mais ansiedade, mais incertezas. E aí vem uma frase muito interessante que diz num outro artigo que é, até deixei anotado aqui para não escostar, que é: esteja sempre disposto a experimentar uma dose saudável de perturbação. Porque é exatamente isso, né? Quando nós nos predispomos a experimentar uma dose saudável de perturbação, nós vamos nos sentir mais ansiosos, mais com medo, mais inseguros. Mas, por outro lado, nós também vamos nos sentir mais felizes, mais realizados, mais autossuficientes, com uma sensação de mais confiança. Isso mostra que tu vai estar vivo na vida, entendeu? Tu vai estar ativo, com altos, com baixos, mas tu vai estar na atividade, crescendo. Quando a gente está naquele platô, assim, naquela sensação meio, tá bem, tô bem. Tá ansioso? Não. Tá feliz? Não. Tu tá aqui. Tu tá sentado olhando a Netflix. Isso não faz com que tu tenha tesão pela vida, tenha tesão pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela contribuição, no sentido de o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Muito do que eu faço aqui, o que muito me realiza aqui é os depoimentos que eu recebo nas mensagens, as pessoas dizendo assim: Jéssica, eu não tinha organização financeira, agora eu tenho. Jéssica, eu não tinha planejamento, agora eu tenho. Jéssica, eu não tinha noção do impacto que meu problema financeiro gerava na minha saúde emocional e agora eu tenho. Isso é mega recompensador. Então, percebe que eu tive que me levar a uma sensação de ansiedade, de nervosismo, do desconhecido, sair do familiar, para que eu pudesse usufruir dessa sensação positiva de receber esses feedbacks. Então, não existe tu ir para a zona de desconforto esperando só felicidade. Tu vai ter essa montanha-russa, mas é nessa montanha-russa que tu tem a oportunidade de amplificar essas sensações na tua vida, senão tu tá no platô. Então, eu achei muito interessante, assim, esse aspecto do resultado, porque ele nos mostra realmente que sair da zona de conforto para ir para a zona de desconforto vai dar mais flutuação emocional, mas é nesta flutuação emocional que tu vai conseguir crescer e te desenvolver. E um outro ponto muito interessante desse estudo é que eles mostraram que quem mais se beneficiou dessa atividade, de colocar no seu dia a dia atividades desconfortáveis, foram as pessoas que eram menos felizes. Porque, pela constatação deles, as pessoas que são naturalmente mais felizes, elas estão mais predispostas a se colocar em coisas desconfortáveis. E aquelas pessoas que são mais infelizes, elas são menos predispostas a se colocar em coisas desconfortáveis. Elas são mais predispostas a tentar ficar justificando as suas condições e não buscar uma resolução. Então, elas têm mais esse lugar do status quo do que as pessoas que são naturalmente mais felizes. Então, quando se coloca um exercício desses, acaba que o efeito foi maior para essas pessoas que tinham menor felicidade, que seriam infelizes, digamos assim. Porque elas entraram no movimento. E isso é muito interessante, né? Porque mostra
E muitas pessoas, por exemplo, neuroticistas, Jéssica, que é aquele traço de personalidade que eu já falei várias vezes. Pessoas que têm essa tendência de mais reclamar, de olhar mais para a parte ruim, mais para a parte negativa, vão, por vezes, se colocar em menos contextos que sejam desconfortáveis. Embora isso não seja padrão, né? Eu, mesmo sendo neuroticista, sempre me coloquei muito em estados desconfortáveis. Mas não porque eu o impacto desse neuroticismo, mas muito mais porque eu fui criada assim, sabe? É um processo de aprendizado. Eu fui criada a estar no meu limite do desconforto. Então, sempre tá buscando esse desconforto. Outras pessoas não. Isso também tem a ver com aprendizado. E aí, o que eles mostram é que as pessoas que eram menos felizes, elas conseguiram ter esse resultado porque elas não estavam habituadas a fazer isso. E quando elas foram convidadas a fazer isso, elas começaram a empregar. E isso deu resultado. E aí, uma última conclusão que eles trouxeram, que é muito interessante, tá, mas então por que isso deu resultado para essas pessoas? E a conclusão que ele chega é que é porque essas coisas elas não foram impostas. A pesquisa ela não disse assim, ó, você precisa cuidar do seu dinheiro, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício físico. Era livre. Tu determina o que para ti é desconfortável e tenta empregar uma ação desconfortável no teu dia. Tu tem que fazer no mínimo uma ação desconfortável. E aí entra aquele ditado que a gente sempre fala, né, que cada um escolhe as suas batalhas. E isso fica comprovado que quando nós escolhemos as nossas batalhas, nós temos mais autonomia. Então não é imposto, ninguém te diz assim, cuida do teu dinheiro, mas tu tem que decidir cuidar do teu dinheiro. Se para ti é desconfortável cuidar do dinheiro, não adianta eu chegar para ti e dizer assim, saias da sua zona de conforto e cuide do teu dinheiro. Essa decisão, ela tem que ser uma decisão intrínseca, interna. Tu tem que ter motivadores internos. Tu tem que conseguir ver e atribuir valor a esse desconforto para que tu consiga caminhar na direção desse desconforto para colher os frutos. Eu não posso te obrigar a isso. A direção da mudança, ela é do eu interno pro externo, nunca do externo pro interno. Então não adianta eu te dizer assim, muda isso. Tu tem que olhar, sentir o prejuízo e dizer assim, eu quero mudar isso. Nesse processo de cada um escolhe suas batalhas, eu, por exemplo, estou escolhendo agora uma batalha, esse ano outra batalha que eu empreguei foi deixar o exercício físico redondinho, né? Conseguir, tá redondinho. Aí agora a minha próxima batalha é diminuir um pouco o doce. Então, cada fase da vida, eu vou estabelecendo qual é a batalha que eu quero seguir. E aí, agora eu quero diminuir um pouco o doce. Tô dando esse exemplo, mas o negócio do podcast é um outro exemplo. Qual é a batalha que eu quero seguir para 2024 em relação a crescimento do Mais Que Finanças? E aí, a gente sempre tem que escolher nossas batalhas, porque quando a gente escolhe as nossas batalhas e a gente tem uma motivação intrínseca, isso faz com que a gente realmente consiga evoluir e se desenvolver. Então, olha para dentro de ti e entenda o que tu queres mudar, porque é nesse entendimento do que tu queres mudar que tu vai ter força suficiente para empregar o esforço necessário para a mudança. Caso tu simplesmente queira fazer algo por condições externas ou por pressões externas, o resultado vai ser muito menor. Então, leve isso para a vida. Cada um escolhe as suas batalhas. Escolha as suas batalhas. E não escolhas todas de uma vez. Mas escolha aquelas que realmente tu olha e diz assim, ó, isso que eu preciso melhorar agora. Porque isso vai fazer com que eu mude a minha vida. E aí tu olha para isso e faz um movimento na direção disso. Intrinsecamente. Aí sim tu vai ter uma maior facilidade para conseguir chegar no teu objetivo. Além disso, tem um outro estudo muito interessante que ele conseguiu provar que a nossa capacidade de sair da zona de conforto está muito mais atrelada com o valor do esforço que a gente atribui do que propriamente com a atividade. Explico. Quem conseguiu, eles fizeram uma lista de tarefas que para a maior parte das pessoas é desafiador. Dançar em público, falar em público, até anotei aqui, cantar, karaokê, se autoelogiar no espelho, olhar fotos perturbadoras, pegar uma barata gigantesca, então coisas que naturalmente são desafiadoras.
quem que teve mais facilidade de executar essas tarefas desafiadoras? Foram aquelas pessoas que avaliavam essas tarefas como sendo menos desafiadoras. Olha que interessante. Lembra que eu te convidei a pensar sobre o movimento de ler o livro e tornar o que é difícil fácil? É exatamente esse movimento. Se tu conseguir atribuir um valor às atividades que inicialmente tu acha que são muito difíceis e começar a olhar elas como menos difíceis, como mais fáceis, isso faz com que tu comece a ter maior facilidade de deslocar o teu comportamento da zona de conforto para a zona de desconforto. É como se tu fosse dessensibilizar o teu sistema, sabe? É como se tu fosse olhar e dizer assim, eu sou uma pessoa muito... Digamos assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. Eu trabalho praticamente de domingo a domingo. Hoje mesmo é domingo. Meu irmão tá aqui, minha cunhada tá aqui. E eu estou aqui gravando. Eu não vejo grande esforço nisso. Isso para mim é natural. Isso para mim é gostoso. Isso para mim não é sacrifício, entendeu? Para muitas pessoas seria um mega sacrifício. Então, como não é sacrifício para mim, eu tenho mais facilidade de fazer. É exatamente esse o resultado que eles mostram. É como se fosse teu limiar de esforço, sabe? Aquelas pessoas que têm um limiar de esforço, de olhar e dizer assim, ai, não, mas eu tô cansada, eu fico isso, que sempre estão sobressaindo essa sensação, elas vão ter menor facilidade de sair da zona de conforto. Agora, aquelas pessoas que, assim como eu, acabam tendo uma percepção de esforço que não é muito alta, eu não acho que é muito alto o meu esforço que eu faço aqui, porque meio que para mim é natural, eu vou estar mais predisposta a sair da minha zona de conforto. Então, tenta olhar para essa tabela que eu te convidei a fazer e comparar quanto de esforço eu acho que eu tenho que empregar aqui. Nossa, eu acho que tem que empregar muito esforço. Tá, mas será que é tanto esforço assim ou eu que estou sobrevalorizando essa atividade e achando que é muito esforço assim? Começa a desenvolver essa atividade no teu dia a dia para ver que não é tanto esforço assim. E começa a dessensibilizar o teu sistema. Começa a olhar e dizer assim, nem era tão difícil assim quanto eu imaginava. Nem tô tão cansada assim quanto eu imaginava. E aí tu começa a dessensibilizar o teu sistema. E nessa dessensibilização, tu começa a tornar mais fácil empregar na tua vida tarefas que inicialmente tu percebia como desconfortáveis. E aí quando tu te acostuma a estar no desconforto, as coisas começam a ficar mais simples. Porque daí tu não fica numa luta muito grande contigo. Tu só vai lá e diz assim, é natural para mim estar no desconforto. E aí tu começa a ter mais facilidade nesse processo. É um outro resultado num estudo bem interessante, que em resumo é essa questão da sensibilidade do esforço, né? É tu não ter tanta sensibilidade diante do esforço. É tu ser resiliente. Acho que essa é a palavra que resume o episódio inteiro. Sair da zona do desconforto, sair da zona do conforto para ir para a zona do desconforto exige resiliência, exige esforço. E nós vamos ter que empregar esse esforço para ir para esse crescimento. Então eu espero que com esse exercício tu consiga ter essa primeira visão. Pode fazer de outras várias da tua vida, mas o meu convite inicial é que tu faça sobre finanças, né? Faz esse quadro e diz o que está confortável e que tarefas eu tenho que exercer, que são desconfortáveis, mas que vão me levar para o crescimento. Qual é a sensibilidade que eu tenho a isso? Será que eu estou muito feliz ou muito triste e por eu estar triste eu não estou empregando as tarefas que eu devia? E aí, que é o que eu comentei daquele outro experimento, né? E aí, a partir disso, então, eu vou começar a diariamente tentar empregar essas tarefas para que eu tenha esse impacto. E aí, tu faz essa tabelinha e a gente vai conversar melhor sobre essa tabelinha no episódio seguinte, em que a gente vai falar sobre como organizar a vida financeira fora da zona de conforto para que tu consiga alcançar os teus objetivos de 2024. Tá certo? O meu muito obrigada, espero que tu tenha gostado desse episódio, que tenha te gerado reflexões importantes e semana que vem nós estamos aqui de volta falando sobre como organizar a tua vida financeira fora dessa zona de conforto, numa zona de desconforto, mas que vai te levar para o crescimento. Meu muito obrigada e até a semana que vem.